Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de pensão por morte. E o que é pensão por morte? Pensão por morte é um benefício previdenciário concedido pelo INSS aos dependentes do segurado. Então ele é um benefício substitutivo de remuneração que o segurado recebia em vida. Esse benefício está previsto no artigo 74 da Lei 8.213, de 1991. E antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo, eu preciso me apresentar. Eu sou Adilson Barbosa, advogado especialista em direito previdenciário, e o nosso canal Previdência Legal é um canal voltado para as lides previdenciárias. Por favor, se gostou do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. Tá bom? Vamos seguir em frente. O INSS, ele divide os dependentes em três classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Quem são esses dependentes de primeira, segunda e terceira classe? Os de primeira classe são o companheiro ou o cônjuge e os filhos. Os de segunda classe são os pais e os de terceira classe os irmãos. É bom a gente salientar que se existirem dependentes de primeira classe, os de primeira classe excluem os de segunda classe e terceira classe. Não existindo dependente de primeira classe, entram os dependentes de segunda classe. E os dependentes de segunda classe excluem os dependentes de terceira classe. Ou seja, se houver um dependente acima do outro, não recebe. Então, se houver, num exemplo aí, se houver a esposa dependente, os pais não vão receber, porque a esposa é um dependente de primeira classe. Quais são os requisitos para que se possa receber a pensão por morte? 3 são os requisitos. Primeiramente, infelizmente, o óbito do instituidor do benefício. O instituidor do benefício falecido tinha que ter a qualidade de segurado junto ao INSS e a existência de dependentes habilitados à pensão. Não é aqueles dependentes que eu já falei, os de primeira, segunda ou terceira classe. Cumulando esses 3 requisitos, a pessoa está habilitada a receber a pensão por morte. Quais os prazos para requerer o benefício de pensão por morte? Em tese não tem prazo, você pode requerer a todo e qualquer momento. O que ocorre é o seguinte: se requerido até os menores de 16 anos requererem em até 180 dias do óbito, ou os maiores de 18 anos se requererem até 90 dias do óbito, esse pedido, ele retroage, os valores são pagos desde a data do óbito. Se ultrapassados esses períodos, os de 180 dias para os menores de 16 anos e os de 90 dias para os maiores de 16 anos, o pagamento será feito da data do pedido, não retroagindo a data do óbito. E como é calculada essa pensão por morte? Até a emenda constitucional 113, ela era calculada de um jeito. A partir de 13 de novembro de 2019, momento da emenda constitucional 103 ou da reforma da Previdência Social, também conhecida, ela é calculada da seguinte forma: pega-se a aposentadoria do pensionista e multiplica por 50% mais 10% para cada dependente. Então, digamos, se o instituidor do benefício tiver 2 dependentes, vai pegar a aposentadoria dele, multiplicar por 50% mais 20%, porque é 10% para cada dependente. Nesse meu exemplo, seria a aposentadoria dele vezes 70%, o que daria a cota parte. Aí divide-se essa cota parte, 50% para um, 50% para o outro. Nesse meu exemplo que eu dei de mãe e filho. Quais os documentos básicos para se poder entrar com a pensão por morte? Os documentos do falecido, né? Documentos pessoais, os documentos pessoais dos dependentes que irão pedir a pensão por morte, certidão de óbito e prova dessa qualidade de dependente. Então, se for filho, certidão de nascimento, se for esposa, certidão de casamento. Se precisar fazer comprovação de união estável, pode-se até ouvir testemunhas, desde que haja início material de prova. E basicamente esses são os documentos básicos para se pedir a pensão por morte. Quando cessa a pensão por morte? A pensão por morte ela é cessada
pela morte do pensionista, ou seja, aquele que recebia a pensão acaba por falecer, não vai mais adiante. Ela é cessada pelo implemento das condições de 21 anos de idade para os filhos menores, né? Os filhos menores de 21 anos vinham recebendo normalmente quando completam 21 anos, independentemente de estar cursando faculdade ou não, esse benefício é cessado. Então, não importa se está fazendo a faculdade, se está cursando, fazendo curso superior, o benefício é cessado, pronto e acabou. Infelizmente, é a comprovação da união estável. União estável é aquela convivência harmoniosa e duradoura que o casal tem, mas eles não fizeram, não se casaram formalmente, não tem uma certidão de casamento. Então precisa comprovar essa união estável para poder comprovar a qualidade de dependente como companheiro. Para isso, é ideal que se junte contas correntes ou poupança em conjunto, imposto de renda em que o dependente conste como dependente do instituidor do benefício, endereços em comum, então conta de água e conta de luz, um no nome de um, outro no nome de outro, né? Casamento religioso, filhos havidos em comum, né? Então isso são provas que se pode comprovar ali para poder ter a qualidade de dependente como companheiro. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, não sei se é aqui. Vou deixar aí como comprovar a união estável na pensão por morte. E também há um motivo de cessação, porque para os menores de 45 anos, essa pensão ela não é vitalícia. Então tem uma tabelinha lá falando quanto tempo as pessoas vão receber essa pensão. Então para cônjuges e companheiros menores de 45 anos, que iriam receber o benefício, ela não é vitalícia. Então tem que dar uma olhadinha lá na tabelinha da Lei 8.213 e verificar quais são os prazos para recebimento. Após esses prazos, também é cessada a pensão por morte. A pensão por morte ela pode ser acumulada com aposentadoria, com auxílio acidente e com auxílio por incapacidade temporária. Agora presta atenção. Não pode-se ter duas pensões por morte. Existem exceções, mas a regra é que não pode receber duas pensões por morte. Quais são as exceções? Exceção, você pode receber duas pensões por morte desde que uma seja do regime geral e a outra seja do regime próprio. Então são regimes diferentes, daí sim você pode receber a pensão por morte do regime próprio e do regime geral. A outra exceção é do filho. O filho pode receber duas pensões. Uma pensão deixada pelo pai e a outra pensão deixada pela mãe. Aí sim pode receber duas pensões. Quais são os dois maiores motivos que o INSS nega a pensão por morte? São eles os motivos. O segurado, o instituidor, não possuir a qualidade de segurado no momento do óbito. Por isso é muito importante verificar se ele não estava num período de graça, um período que pode chegar até 37 meses e meio. Outra exceção não. Uma das maiores causas em que o INSS nega o benefício é a comprovação de união estável. O INSS pega muito no pé, nega muito esse tipo de benefício por não comprovação da união estável. Já falei para vocês, tem um vídeo no canal aí de união estável, dá uma olhadinha lá que tá bem completinho. Quem recebe pensão por morte pode se casar novamente? Pode, tranquilo, isso é lenda urbana. Não vai casar que você vai perder a sua pensão por morte. Não perde não, pode casar, pode juntar, pode fazer o que quiser, que não vai perder a sua pensão por morte por conta do casamento ou da união estável. E para finalizar, outra questão aqui, os netos podem receber pensão por morte deixada pelos avós? Pode, desde que os avós tenham a guarda ou a tutela e haja dependência econômica dos netos em relação aos avós.
Com esses dois requisitos, guarda ou tutela e independência econômica, os netos conseguem receber a pensão por morte deixada pelo avô, tá bom? Com essas considerações, vou encerrando por aqui. Por favor, se gostou, compartilhe, curtam, se inscreva em nosso canal. Valeu? Fui, até a próxima. Tchau!